gostaria de perguntar essa noite a respeito dos matagais que ainda não foram roçados. Nós temos aqui na Câmara o Código de Posturas, que nós estamos trabalhando, acho que está quase finalizado, né, presidente? O Código de Postura. Opa, presidente. Muito obrigado, vereador, pela parte de Vossa Excelência. Quando Vossa Excelência fala desse Código de Postura, onde nós, 9 vereadores, estamos estudando, nós estamos no 100º artigo. Nós estamos lendo aproximadamente mais de 250 artigos, um por um, inciso por inciso, e nós estamos olhando e nós vamos fazer as nossas emendas que nós achamos necessário aqui no Legislativo. Esse é o trabalho do Legislativo, estudar emenda por estudar artigo por artigo de todos os projetos que vem nessa casa. E é isso que nós estamos fazendo aqui nessa Câmara. Nós temos o cuidado para que a população ganhe com este projeto. Nós não estamos aqui tentando prejudicar a nossa população, nós estamos querendo ajudar e ver a nossa cidade ter o progresso que ela merece. Então esse é o nosso objetivo. Nós estamos estudando o Código de Posturas, todos os vereadores que esteve participando conosco na última quarta-feira, nós ficamos aqui até 11 horas da noite, ficou com a gente o nosso jurídico e todos os vereadores ficam aqui, estudamos até o 100º artigo e nós vamos acabar ele até essa semana. Mesmo assim, ainda esse projeto tem uma tramitação, ele vai para as comissões, existe também todas as emendas que nós queremos fazer, então é até bom para divulgar para a população. Parabéns, Vossa Excelência, que está colocando esse Código de Postura, dizer para a população que nós estamos estudando para fazer um código coerente, onde também beneficia a nossa população e também a nossa cidade. Muito obrigado. Obrigado pela parte, porque Vossa Excelência bem sabe que não adianta nós protelarmos da maneira que foi feito os outros códigos de postura. Não que esteja errado, mas adequarmos de acordo com a realidade do nosso município. Isso é muito importante, porque hoje, para você fazer uma auto-infração sem base nenhuma, tem que ser baseado em muita coisa. Dá condições, vou dar exemplo, vai prender ver animais transitando nas ruas, por exemplo. Vamos prender o animal, prendemos, colocamos aonde? Tem local? Nós temos um médico veterinário para cuidar desses animais? Qual é a responsabilidade nossa? Até que prazo pode ficar esses animais presos? Então, é muita coisa que nós estamos verificando para não errarmos, para adequarmos esse código de postura para que seja benéfico para a população. Porque o jeito que está não pode. Então, se der exemplo, tem um bastidor aqui, que vou ler os nomes das pessoas, de frente ao Corpo do Bombeiro, da Avenida João Pedro Pedrociano, o lote lá está alto, os matos lá, está entrando inseto para dentro da casa das pessoas, veio reclamar comigo, tanto lesma, lacraia, tanta coisinha que os moradores estão desesperados. Então eu peço, enquanto o Código de Postura não seja aprovado, que o dono desses loteamentos cuide, porque logo após ser aprovado, aí vai vir uma auto-infração, aí vai vir multa. Eu acho que não ficar com esse loteamento só por especulação imobiliária. Então, tem que cuidar. Então, nós estamos tomando todo o cuidado do mundo para que faça essa limpeza e mantenha a nossa cidade pelo menos bonita. E também os órgãos públicos, como a nossa prefeitura, tem que cuidar dos seus lotes também. Onde tem equipamentos comunitários, que tenha área de lazer da prefeitura, que pertença à prefeitura também, tem que fazer a parte dela para poder cobrar dos moradores. Primeiro faça a limpeza de casa, o serviço de casa, para cobrar dos outros. Então, acho que, se Deus quiser, em breve nós estaremos aprovando esse benefício, não só para nós, para todo mundo. Outra coisa que eu queria comentar essa noite, a respeito daquela mudança
que veio sobre os professores. Eu tinha uma reunião do sindicato e como presidente da comissão, participou o vereador Jefinho também na reunião, e houve uma mudança para melhor. E graças a Deus, sentamos aqui, reunimos os vereadores de novo, todos os vereadores, convidamos a nossa secretária de Educação, a Elizabeth, a Beth, para acertarmos os detalhes que faltavam da reivindicação dos servidores da educação, através do sindicato, que propôs a mudança para a arte e educação física, que era 40 horas de jornada de trabalho, para 20 horas. E onde estava lá também 5 horas das horas atividades para fazer na escola e 3 horas em qualquer lugar que seja em casa, vai haver essa mudança em consenso com a nossa Secretaria de Educação e com os vereadores, para 4 horas na escola e 4 horas em casa ou em outro lugar que é fazer a hora de atividade, que é corrigir prova, planejamento de aula. Então, é um avanço importante da categoria da educação. Quero parabenizar a nossa presidente sindical, Ana Terezinha, a Creuzinha, e também quero parabenizar o professor Joaquim, do Sintério também, que conduziu, junto com os professores do sindicato, essa reivindicação que foi atendida pela secretária de Educação e por nós vereadores também, né, pedindo para que chegasse a esse consenso, valorizando os educadores. Então, parabéns aos professores, e nós estamos já elaborando esse projeto de lei, que na próxima sessão nós vamos votarmos favorável e transformar em lei. Então, é isso que eu tinha a falar essa noite, senhor presidente. Agradecer mais uma vez aos professores que lutou e conseguiu. E agradecer também à secretária de Educação, que ela nos atendeu, explicando para ela que é um objetivo, é uma luta da classe da educação. E nós, como vereadores, nós não poderíamos deixar de aprovarmos esse benefício para a população. E mais, depois, estou só aguardando o plano de cargo de carreira para todos os servidores. Isso eu vou falar, enquanto não chegar aqui, eu não vou parar de falar sobre o plano de cargo de carreira para todos os servidores. Então, senhores e senhoras, tem todos uma oportunidade.